começar para gravar aqui. Pra galera que tá começando, tirar essa dúvida e esse medo de criar os primeiros anúncios. Então, tendo como base que eu tenho certeza absoluta que todo mundo sabe quanto que precisa gastar em cada anúncio, verdade, né? Porque senão não faz sentido, não. É só assistir a aula que eu mostro lá como é que faz isso. Então, eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas têm medo de testar mais de um anúncio, seja pela verba limitada, ou seja pelo medo de dar errado. Então, aí, nesse caso, a gente tem duas coisas. Primeiro, a gente sabe que esse mundo nosso de anúncio vai ter hora que vai dar errado. Não tem jeito. Vai ter hora que você vai levar prejuízo e tudo isso faz parte do negócio. Só que a diferença está em quando eu sei os dados que eu estou comprando e eu sei analisar aquilo que eu estou comprando, fica mais fácil para poder tomar as próximas ações. Só que o problema é que tem muita gente que cria anúncio e não sabe o que está acontecendo, então a inteligência das criações dela nunca vai ter algo conclusivo porque ela não sabe aquilo que está fazendo. Então, como que eu gosto de uma estrutura para poder começar? Então, eu tenho aqui minha campanha, eu tenho pelo menos, eu sou tarado dos anúncios e tem aluno que é mais tarado que eu ainda, mas pelo menos 5 conjuntos de anúncio, e dentro desses conjuntos de anúncio, eu hoje estou testando pelo menos 2 criativos dentro de cada. Fazendo assim. Então, 2. Aqui são sempre os mesmos, né? Então é um aqui, outro aqui, um aqui, o mesmo para toda essa estrutura. Aqui é a campanha com o objetivo de conversão. CV é comando vermelho, mas vocês vão entender que é conversão. Aqui tem um interesse em cada uma. Então aqui tem um interesse. E aqui como que eu vou negociar aqui? Vou colocar o P aqui de purchase, que é o evento de compra. Compra. E dentro disso tudo aqui, vou colocar aqui um PA aqui, que é de posicionamento automático. Então aqui esse posicionamento automático só para celular. Então eu tiro a opção do desktop. Porque desktop anunciar para desktop é mais caro. Ele funciona dependendo do nicho, né? Dependendo do nicho que tiver, mas na maioria dos casos o tráfego mobile, além de comprar mais, ele tem um volume de tráfego maior. Então aqui é posicionamento automático. Eu vou colocar aqui menos desktop. Eu vou colocar PC aqui, ó. Nossa, fica igual a fórmula matemática. PC de computador. Mas quando é que vale a pena colocar no desktop? Porque, por exemplo, eu encontrei você no computador mesmo. Nem foi depois eu vi no celular, mas eu mesmo fiz a ação da compra pelo desktop. Pelo desktop. No remarketing vale a pena você colocar o posicionamento automático totalzão. No remarketing eu deixo ele tudo. Completão. Entendi. Mas o primeiro tráfego eu trago ele sempre pelo mobile, e na hora de fazer o remarketing eu coloco ele no desktop, porque eu sei que o Facebook ele vai julgar de acordo com o comportamento de compra para quem que ele vai mostrar em que plataforma que ele tiver, entendeu? Então, se, por exemplo, estamos aqui, na minha sequência aqui tá eu, o Thiago Rainha e a Sara tá em todas. Então tá aqui os 3. Então vamos supor que eu sou mais feed do Facebook, o Thiago gosta de jogar Candy Crush, joga o dia todo, e a Sara, ela trabalha em escritório e no escritório pode usar o Facebook. Então, na hora que eu for distribuir com posicionamento automático para todo mundo, então esse anúncio que eu estou criando de remarketing vai aparecer para mim no mobile do Facebook, vai aparecer para o Thiago lá no Audience Network, né, aquele anúnciozinho que aparece nos aplicativos gratuitos, e vai aparecer para a Sara no desktop, entendeu? Que massa.
Então ele julga o comportamento. Ele não vai tentar forçar o desktop para mim, sendo que eu não acesso pelo desktop, entendeu? Entendi. Obrigado. É nóis. Deixa eu ver. Oi. É o Marcelo. Deixa eu botar o Marcelo. Então, beleza. Então, essa estrutura. Repassando para quem chegou atrasado. Campanha. Qual que é a estrutura que eu sempre utilizo quando eu vou começar? Campanha com objetivo de conversão, que é isso que você vê aqui. Uma coisa que é importante aqui, ó. Vou colocar aqui orçamento no OCJ. Vai ser, ó. Que é orçamento no conjunto. Eu não coloco orçamento na campanha, eu coloco orçamento no conjunto. Então, campanha, objetivo de conversão, pelo menos 5 conjuntos, cada um com um interesse só, com o orçamento a nível de conjunto e o evento de compra em todos eles. Não coloco para início de checkout. Aqui, posicionamento automático sem o desktop, que aqui é o PC. Em cada um dentro desses conjuntos, 2 criativos para a gente poder testar quais dos 2 vão ser melhores. Então eu tenho 2 criativos só que eu replico para todos os outros conjuntos. Então aqui, vamos ver quem está esperto. Nessa estrutura aqui, o que eu estou testando? Vamos ver. Nessa estrutura aqui, o que eu estou testando? Público, maravilhoso. Olha só, gente, promovi. Mais um estrelinha passar aqui, nosso ranking de... E criativo também, né, Misha? Criativo também. Quem que falou que eu não vi? Eu, Thiago. Outra estrelinha pro Thiago aqui, ó. Vai ser o TF, a gente Thiago Rainha. E a gente vai coletando informações para ver quais as palavras-chave, o que mais influencia, às vezes fundo, ou jeito que a gente fala também, né? A gente vai testando tudo isso, né? Exatamente. Estrelinha pro Bruno aqui, ó. Coisa bem. Estrelinha pro Bruno aqui na aula do tio Misha. Então aqui, eu tô testando. Do Brasil. Exatamente. Então aqui eu estou testando primariamente público, né? Porque eu estou com uma variação de público em cada um deles. E estou testando entre esses 2, que são os nativos aqui, quais dos 2 vão ser melhores para esse público. O que pode acontecer? O anúncio, deixa eu colocar aqui. 2 aqui. Então é 1 e 2. Pode acontecer, uma coisa que é super normal de acontecer. Para esse público, esse anúncio funcionar melhor. Para esse público, esse funcionar melhor. Para esse público, esse funcionar melhor. Então não tem... quando isso acontece, é um bom sinal. É um sinal que você tem 2 criativos validados. Para os públicos, você tem 2 criativos validados para públicos diferentes. O que pode acontecer também é que esse aqui, vamos supor que não deu certo. Então eu mato esse público, porque se eu tive... Isso precisa ser uma inteligência de quem está anunciando. Se dentro desse público esses 2 criativos converteram, então é um sinal que esses 2 criativos são bons criativos. Se dentro desse público aqui, esse mesmo criativo não converteu, então é um sinal que esse aqui é um mau público. Entendeu? Porque se eu tive um criativo já validado, se ele vendeu, significa que ele está validado, funcionou alguma vez. Então, se eu tive algum público que nenhum dos 2 conseguiu funcionar, então é um sinal que esse público realmente não tem a ver com aquela proposta que você está querendo. Entendeu? Então, precisa ter esse poder de análise também, que eu acho que é aqui nessa primeira análise aqui que faz o jogo virar. E aí, o que você precisa ficar de olho? Você precisa ficar de olho no CPA geral. CPA geral. Nossa, tá muito letra de prézinho aqui, ó. CPA geral. Por quê? Problema. E cadê? Sumiu meu coisa agora? Cadê o... Aqui. CPA geral. Por quê? No começo pode acontecer que... Vamos levar em consideração que aqui a gente está anunciando um produto de ticket baixo. Vou jogar mais baixo ainda, vou colocar um produto de ticket de R$40.
Não, R$ 40. Se você é afiliado, você ganha R$ 40. Se você é produtor, você ganha os mesmos R$ 40. Para a gente nivelar o exemplo. Então pode acontecer que aqui, esse aqui eu converti a 20, esse aqui eu converti a 10, esse aqui eu converti a 80. Nossa, maravilhoso. Esse aqui eu não converti, esse aqui eu converti a 20 também. Então, no balanço aqui, eu vou ter uma média de quanto que eu tô. Esse que eu converti por 80 aqui vai puxar a média para cima, né, do custo de conversão para cima no geral. Então, eu preciso ficar de olho, porque aqui no CPA geral aqui vai dar uma média aqui de 20, vai dar uma média de, vamos chutar aqui que sou péssimo matemática, mas vamos supor que deu uma média de 35, por exemplo. Deu uma média aqui de 35, esse aqui eu já descartei e eu vou continuar com os outros que estão convertendo bem. Esse aqui também, né? Esse aqui não converteu. Vou continuar com esses 3. Então eu tenho 3 conjuntos convertendo agora. Qual que vai ser meu próximo passo? Deixa eu apagar aqui esses aqui que morreram agora. Qual que é o próximo passo agora? Agora o próximo passo, esse aqui que eu converti a 10, eu vou duplicar ele. Eu vou criar uma cópia igualzinho a ele. Mesma coisa. O mesmo público que está aqui, deixa eu fazer uma ligação entre os dois aqui. Então, eu vou ficar com um público, exatamente a mesma coisa, o mesmo investimento. E esse aqui, como converteu a R$ 10, eu posso ainda aumentar o investimento dele. Agora, eu posso dobrar o investimento dele para colocar aqui R$ 20, por exemplo. Se eu tivesse investindo R$ 10 em cada um deles, né? Então, passa aqui para R$ 20. Então, eu tenho esse que está dando certo, esse que está dando certo, esse que já estava dando certo e eu aumentei o investimento, e agora eu tenho uma cópia desse mesmo aqui, mandando para o mesmo público, mesmo investimento, mesmo tudo. A tendência é que esse aqui também comece a converter bem. Pode acontecer dele não rolar? Pode, é normal. Mas se ele já me deu algumas conversões aqui, então é sinal que se eu continuar criando cópias dele, ele também continue convertendo. Algum outro vai dar errado, mas a maioria dos casos ele continua dando certo. Então, se ele ir continuando, eu posso... Vamos supor que agora esse aqui está convertendo a R$ 10, esse aqui também está convertendo a R$ 10. Aí eu duplico esse mais uma desse e duplico mais uma desse. Então agora eu já estou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 anúncios, sendo que eu tenho 2 novos de um criativo, de um conjunto já validado. Entendeu? Não, aí vocês podem perguntar, mas nicho, eu não estou concorrendo comigo mesmo? Não, mano, não tá, porque o investimento está muito baixo para poder concorrer. Vamos supor que dentro desses públicos que está dando certo, a gente tem uma média de 1 milhão de pessoas. Cara, pra você poder saturar 1 milhão de pessoas, é muita coisa de grana que você tem que botar, entendeu? Então, o próprio Facebook fala que anúncios que saem da mesma página, ele tenta ao máximo não fazer eles se concorrer entre si, né? Porque senão não ia fazer sentido nenhum. Quando que pode acontecer essa concorrência entre os próprios anúncios? No anúncio de remarketing, que aí sim você está concorrendo pela mesma fatia de público, ou quando você está botando muita grana e saturando completamente aquele público. Aí entra na discussão. Por que o Pedro Sobral precisa fazer exclusão de público? Por que o Érico Rocha precisa fazer exclusão de público? Porque o volume de investimento é tão alto que se ele não fizer exclusão de público, ele vai acabar competindo entre ele mesmo. Entendeu? Então, são 2 esferas completamente diferentes a nível aqui de investimento. Então, num nível de escala normal, você não precisa se preocupar em ficar fazendo exclusão de público, porque você não vai concorrer entre você mesmo quando estiver no nível de pessoas normais, né? Quando virar um semideus e estiver investindo 5 milhões, 6 milhões por mês, aí já é outra história. Mas até chegar nisso, você está investindo 6 milhões? Vamos conversar aqui, gente. Você tem 6 milhões para poder investir, gente? Eu estou na praia, gente. Eu estou na praia, eu estou em Cancún, eu não estou caçando criar anúncio, mas não. Então aí já é outra história, né? Cada um com seu propósito. Mas vamos lá. E quando é que a gente pode fazer por exemplo, escolher o público? A gente pode fazer essas cópias, mas, por exemplo, direcionar para estados diferentes também? Ou como é que seria também porque, por exemplo, tem a questão do sotaque, eu não sei como é que exatamente, como é que funcionam os anúncios por exemplo, para o Nordeste, ou para o Sul, para Manaus, enfim, como é que você faz essa distribuição também? Como é que é uma estratégia legal para fazer essas cópias
os anúncios? Show. Eu sempre gostei de utilizar Brasil em todas. Todas as vezes que eu tentei regionalizar, então, por exemplo, você consegue ver o relatório, como a gente tem integração com o Google Analytics, então você consegue ver em qual estado está convertendo mais. Então eu vi, tá convertendo mais em São Paulo. Então qual que é o meu primeiro impulso? Cara, eu vou criar anúncio atacando só São Paulo. Só que o que acontece? Na maioria das vezes que eu fiz isso, na maioria não, todas as vezes que eu fiz isso, o custo ficou mais caro. O custo do anúncio ficou mais caro. Por quê? Agora ele só tem aquela fatia para poder atacar, entendeu? Quando eu tô com o Brasil todo distribuído, ele vai soltando. Então, vamos supor, lá no Ceará, ele me deu 3 conversões, em São Paulo ele me deu 15, em Goiânia ele me deu 7, que na média está dentro do meu custo, entendeu? Se eu coloco uma região só, ele só tem aquela região para poder atacar. Então, normalmente, ele não vai conseguir fazer essa distribuição inteligente como ele faz, colocando para o Brasil todo. Isso no caso de infoproduto. O que a galera de loja virtual, loja mesmo, com estoque, né, o e-commerce faz, na maioria das vezes eles fazem essa separação por causa do frete. Então, se eu sei que para mim é mais vantajoso eu vender para a região sudeste, porque o meu frete é menor, então ele seleciona só a região sudeste para poder anunciar, entendeu? Porque o produto dele não sai uma vez lá do Oiapoque, sendo que ele vai gastar o mesmo valor do produto para poder mandar pelo frete, entendeu? Então, no caso de infoproduto, vale a pena. O infoproduto ataca o universo todo, então não faz sentido você fazer essa segmentação regionalizada, entendeu? Aí, entre um outro exemplo, a gente rodou um produto aqui, o produto da GK. GK, agora que ela está começando a estourar pelo Brasil todo, mas ela sempre foi muito forte no Nordeste. Ela é da Paraíba, né, João Pessoa, então ela sempre foi muito forte ali no Nordeste. Então, naturalmente, quando eu anunciava, a maioria das conversões saía do Nordeste, que era onde ela era mais autoridade, entendeu? Então, nesse caso, até mesmo nesse caso, quando eu fiz o anúncio só para a região lá do Nordeste, o custo ficou mais caro do que deixar o Brasil todo, entendeu? Entendi. Show? E aí você falou uma outra coisa sobre remarketing aí, porque às vezes pode competir com remarketing. Quando que isso pode acontecer? Porque eu imagino que o remarketing é depois quando a pessoa chega na página de compra, né? E aí o sistema reconhece e depois manda o remarketing, né? Exatamente isso. Mas seria uma página de venda só, né? Não tinha como... Uma página de venda só, como assim? Tentando entender. Não, é porque ele vai competir por causa do público. Você mandou, deixa eu apagar meu exemplo aqui, todo mundo anotou, aluno. Deixa eu apagar aqui. Sim, professor! Vamos lá. Tchau! Mentira, não. Vamos lá, eu tenho aqui a página de vendas, que a gente já aprendeu, né? O Pixel tá aqui, marcando a galera toda. Então, eu tô mandando tráfego aqui para essa página de vendas. E aí eu vou construir esse público de pessoas que chegaram aqui na página de vendas, ou até também galera que chegou aqui no checkout, né? Beleza. Então, como esse público aqui é menor, então vamos supor que aqui eu estou anunciando para 1 milhão de pessoas, que é essa galera aqui, e aqui, que bateu aqui dentro, eu tenho 15 mil pessoas que está dentro desse público que eu criei aqui. Esse público é meu, é um público personalizado. Então, se eu criar um volume muito grande de anúncios para 15 mil pessoas, eu vou saturar o público muito rápido. Então eu vou começar a competir com meus próprios anúncios, que é a mesma lógica do exemplo Érico Rocha. Então, o Érico Rocha, ele satura o público dele aqui já, entendeu? Porque ele tem 6 milhões de investimento aqui para 1 milhão de pessoas. Cara, ele vai saturar esse público aqui da mesma forma que a gente satura quando a gente está dentro do remarketing. Por isso que é muito importante a gente olhar a frequência para a gente saber se o nosso volume de investimento está alto para o tamanho do público que a gente tem, entendeu? Então, se o normal do remarketing é ficar ali entre 3, 4 ali de frequência. Aí é o ideal, porque o ideal do remarketing é mesmo você ficar enchendo o saco da pessoa. Ele passou de 5, significa, cara, que já tá chato. A mesma pessoa vê o anúncio durante o mesmo dia 5 vezes, é sinal que o seu investimento está alto dentro daquele conjunto. Isso está fazendo o público saturar e, consequentemente, todos os anúncios que você está mandando, se você vê lá que todos os anúncios estão com a frequência de 5, significa que você já está batendo cabeça com você mesmo.
entendeu? Então você tá com todos os seus anúncios competindo pelo feed e ainda tendo uma frequência alta, entendeu? Por isso o investimento, você cria, vamos supor aqui, eu tenho 15 mil pessoas, então vamos supor que eu coloquei R$10 em cada conjunto aqui, para atingir essas 15 mil pessoas. Passou 2 dias, olha a frequência. A frequência passou de 5, aí você tem que diminuir o investimento. Agora eu vou testar R$5. Agora a frequência está ali entre 3. Então, beleza, achei o ideal para o tamanho desse público. Porque na medida que você vai criando anúncio, esse público também vai aumentando. E aí você vai sentindo a frequência e aumentando ou diminuindo o investimento do remarketing também, entendeu? Show? Então vamos lá. Então, eu coloquei um exemplo aqui com 5 criativos, com cinco conjuntos, mas isso não significa que tem que ser só 5. Eu gosto de criar, cara, eu vou criando porrada, vou criando tudo, e aí vem outro macete de quem quer ficar fera nesse trem de anúncio mesmo. Vamos supor que você tá lá com essa porrada de anúncio aqui, tô lá com esse tanto. Todos eles com R$10 de investimento por dia. Então aqui eu tô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Então eu tô investindo R$140 por dia aqui, nesse meu exemplo. E aí, o que pega? Eu não preciso deixar com que todos esses 14 anúncios gastem esses R$10 diário. Por que eu faço isso? Cara, eu vou testar numa porrada de frente de uma vez, e aí, naturalmente, vamos supor que nesse grupo aqui, começou a sair as conversões. Então, eu já tenho um padrão identificado. Eu já sei que a minha média de início de checkout é, sei lá, de R$3, meu CTR desses aqui que converteram é de 4%, meu custo por clique é de 15 centavos. Então, se nas primeiras horas que eu criei o anúncio, esse aqui me deu o início de checkout de R$10, o custo por clique de R$1, o que eu faço com esse anúncio? Quem vai responder? Quem? Faz a pergunta de novo. Desativa. Quem que falou? Eu, Kaique, já chegou acabei de entrar. Já entrou uma estrelinha pro Kaique com K aqui, ó. Vou colocar aqui KK de Kaique, estrelinha pro Kaique. Vamos lá, repetindo o exemplo para quem perdeu. Estou aqui com 14 anúncios rodando, todos eles com R$10 de investimento, usando o mesmo exemplo que eu estou anunciando um produto que eu recebo R$40, tá? Sendo produtor ou sendo afiliado. Estou com 14 anúncios, cada um com R$10 de investimento, estou investindo aqui na somatória R$140 nesse exemplo aqui. Então vamos supor que no primeiro dia, esses 4 anúncios aqui me deram as primeiras conversões. Então tive uma conversão em cada um deles. Então eu já sei que, analisando os dados desses 4 que converteram, então eu já sei qual que é a minha média de início de checkout, qual que é a minha média de CTR e qual que é a minha média de custo por clique. Então, quando eu detectei esse padrão, se esse anúncio aqui, ele me deu o início de checkout, vamos supor que aqui a minha média foi o início de checkout de R$3. Se aqui ele me deu uma média de 10, o que eu faço com esse anúncio? Mato ele igual o Kaique falou. Ele paga. Mato ele aqui sem necessariamente precisar esperar ele gastar os R$10 para eu poder tomar a conclusão, entendeu? Então isso eu elevo minha velocidade de teste para um outro nível e consigo colher a conversão muito mais rápido e dados muito mais rápido. Então isso, eu não preciso esperar os R$140 gastar, eu só preciso que os primeiros anúncios comecem a dar certo para poder detectar o meu padrão, e aí sim eu consigo fazer essa análise sem precisar esperar que os anúncios gastem todo o investimento que eu coloquei, entendeu? Então, tem um dos alunos que está lá no Black, o Douglas, ele é mestre em fazer isso. O cara cria 70 conjuntos de anúncio, todos eles com R$100 em cada um, e ele não espera gastar os R$100. Ele vê lá, o cara começou a dar certo, os que começou a dar certo, ele deixa, os que começou a dar errado, ele vai parando, porque ele sabe, se ele pedir para o Facebook colocar R$100 diário, ele vai distribuir muito mais rápido do que se ele tivesse com 5, entendeu? Só que ele não espera gastar os R$100. Ele só faz com que ele só usa o próprio Facebook e a velocidade dele para poder disseminar rápido aqueles dados que ele pediu, e ele começa a colher informação rápida e vai parando aqueles que não deram certo, entendeu?
Então esse é um hackzinho também. Rapidinho, nesses de R$3 é só o início de checkout, não quer dizer que a pessoa realizou a compra. Não, nesse caso... Você vai analisar só isso. Não, aqui é que ele saiu compra. Por exemplo, é como se tivesse saído uma conversão em cada um deles aqui, entendeu? Certo, beleza. E aí, dessas conversões, você percebeu que além do CPA estar dentro do que você quer, você percebeu que tem um padrão de R$3 aqui nessa média, entendeu? De início de checkout. Então, não faz sentido nenhum eu ver um anúncio que está com um custo de início de checkout de 10 e continuar com ele, sendo que a minha média de conversão aqui eu já identifiquei que é 3, entendeu? Beleza. Aproveitando nisso, não sei se é dúvida de muitos, mas a partir desse momento eu posso começar a escalar, aumentar o valor dele, ou eu escalo ele horizontal, duplico para continuar rodando, ou eu aumento o valor dele? Eu gosto de aumentar o valor dele esperando sair pelo menos 2 conversões. Se são 2 conversões do mesmo conjunto, aí eu já começo a olhar diferente para ele. Porque uma coisa que é muito normal de acontecer, e vocês me falam se isso já aconteceu com vocês. Você tem um anúncio, se é uma conversão, e essa primeira conversão saiu muito barata. Vamos supor que sua média é 20, se é uma conversão com R$3. Só que depois não sai... Isso. Aí depois não sai mais nenhuma conversão. Não, aí eu parei. Entendeu? Então é por isso que eu espero para poder escalar esse conjunto ter pelo menos 2 conversões, e aí eu começo a olhar com ele diferente, para ele diferente. Entendi, legal. Boa pergunta. Excelente pergunta mesmo. Merece mais uma estrelinha pela pergunta inteligente. Mais alguém? E uma estrelinha pro elogio. Uma estrelinha meia estrela, só triângulo. Só um triângulo. Não, que isso. Ô, Misha, eu tenho uma dúvida. Diga. Por exemplo, eu tenho acompanhado bastante, assim, que você tem falado, e aí você conta bastante aquela história de que quando você saiu do seu trampo lá, aí você pegou R$300 que você tinha, e aí você transformou ele em R$1.000, certo? Isso. Aí eu fico imaginando, como é que você conseguiu, nesse dia, fazer todos os testes, observar tudo, sem perder os R$300 e gerar R$1.000, porque sabe, mesmo Entendi. você falando isso daqui, mas você entendeu, né? Eu acho que não tem mais aqui pergunta. Entendi. Como foi a junção de ticket baixo, produto de ticket baixo, ajudou a converter no volume. Você não tinha uma ideia ainda, Clara, né? Era do que você ia fazer, assim. Foi um teste inicial ainda, porque você estava começando, né? Não, eu já fazia tráfego. Você fez o teste por conta da empresa, não foi? Que você trabalhava e você não sabia qual era o problema que estava tendo na empresa. Se era você ou se era o tráfego do próprio produto. Então eu já tinha experiência em tráfego. Então para mim foi mais fácil transformar meu dinheiro em mais, entendeu? Só que a diferença era que antes eu anunciava com o dinheiro dos outros. Aquela foi a primeira vez que eu anunciei com o dinheiro do meu próprio bolso, entendeu? Então, como eu não tinha dinheiro na época, por isso que eu tirei esses R$300, que era sempre que sobrava no final do mês. Então, como eu já sabia qual que era a estrutura que eu ia construir de anúncio, que é exatamente essa aqui que eu falei com vocês, eu fui lá, criei uma porrada de anúncios. Então, eu fiz o mesmo processo que está no Anúncio Express. Eu peguei uma página, era uma página de uma pseudo-influenciadora, né, que chamava Karina Batista, né? Fui lá, coloquei uma fotinha dela maravilhosa, bem nome de blogueira, Karina Batista, com K. Falou. Fui lá, criei Karina Batista. E aí a copy era uma copy muito de indicação que eu coloquei, que estava funcionando muito para mim na época nos testes que eu fazia lá na empresa. Aí eu me afiliei a esse produto da Bianca Andrade, né, a Boca Rosa. O ticket dele era R$39,90 que ele custava, e ele dava quase 50% de comissão. E aí eu peguei esses R$300 e distribuí numa porrada de anúncio. Não foi 300, eu dividi 150 num dia e 150 no outro, né? Que foi quase 48 horas esse resultado. E aí, cara, era o tiro certeiro, porque como eu tava no meu emprego, eu sabia que se eu gastasse esses R$300, no outro mês eu ia receber o salário e ia sobrar R$300 de novo. Então eu tava lá, cara, se der errado, mês que vem eu tento de novo. Então eu construí exatamente essa estrutura, uma porrada de conjunto, fui lá no Audience Insights para poder ver quais os públicos que tinham a ver com o público de maquiagem. Então eu testei Mary Kay, MAC Cosméticos, Quem Disse Berenice, maquiagem, dicas de maquiagem, uma porrada de público separado. Avon,
Natura, testei esse público todo. E aí, ao invés de eu ficar quebrando a cabeça com o que eu ia fazer de criativo, eu fiz uma coisa que é óbvia, mas nem todo mundo faz. Eu peguei o teaser do produto, que era meio que um vídeo de vendas, e eu anunciei ele. Então eu peguei a headline da página de vendas, peguei o vídeo de vendas, só cortei ele para poder ficar em 1 minuto e anunciei ele. E criei um remarketing de garantia lá de 7 dias. Aí foi batata, cara. Assim que eu comecei a plugar, na primeira hora começou a sair as conversões, saiu a quantidade de conversões até fazer esses primeiros 1.000. Aí eu tive que parar tudo, esperar sacar na Hotmart, aí no outro mês eu não tinha 300 mais, eu tinha 1.300. E aí eu comecei, entendeu? Então foi usando exatamente essa estrutura aqui. Por isso que eu sou um defensor da estratégia de tráfego mais agressiva, porque foi sempre o que funcionou para mim. Então, cara, mete o louco mesmo, sai testando, porque eu acho que quanto mais você testar, principalmente para quem não tá na corda bamba de, cara, esse é o último dinheiro da minha vida. Se eu gastar esse dinheiro aqui, eu nunca mais, eu vou ser despejado, eu tô pegando dinheiro do aluguel. Por isso que esse tipo de gente que chega para mim, eu nem falo, eu nem compro meu produto, vai comprar de outro. Porque você vai se frustrar com toda certeza. Então, cara, eu tenho minha rendinha ali, que tá caindo ali todo mês, normal. Eu trabalho, faço freelance e tudo. Então, você tem condição de ir tirando uma verbinha para poder ir jogando pros anúncios. Porque aquilo não depende da sua existência, você não tá tirando dinheiro da conta da internet, da conta de luz. Porque isso te dá uma saúde mental melhor para poder investir, entendeu? Quem investe da história toda do acelerador de anúncios, né, que é o curso mais completo, a maioria absoluta dos alunos que estão lá no Black hoje, que é o pessoal que fez mais de 50 mil, todos eles, com exceção de um, não estavam com a faca no pescoço, porque isso te dá tranquilidade para você poder testar mais, entendeu? O único que estava com a corda no pescoço foi um dos alunos lá, que ele estava devendo pensão, estava quase sendo preso, e aí ele falou assim, cara, é minha última cartada, ou eu pego o dinheiro da pensão e investe, dá certo, se não der certo eu vou preso. Aí deu certo pra caramba, ele vendeu 6 mil lá no primeiro mês, aí salvou a vida, hoje já tá ganhando grana pra caramba e tudo, mas esse foi o único louco que me contou que, cara, era o último dinheiro da vida, e se não der certo eu morria, né? Aí quando você fala de testes, talvez seja dúvida também de todo mundo, mas quando você fala de teste, agora eu estou entendendo um pouco até para melhorar minha pergunta. Quando você fala de teste para, por exemplo, pegando seu próprio exemplo, teste porque eu tenho R$300 todo mês, e aí eu posso testar todo mês, ou R$300 fazendo uma estrutura com vários criativos. Qual teste que você está falando? É o teste você fala de dos vários testar, criativos. tem que se testar. Testar vários criativos mesmo. Sempre quando eu falo com teste é justamente isso, cara, testa muito. Testa criativo, muda o público, faz variação de copy, porque a maioria das pessoas o que elas fazem? Elas chegam, criam um anúncio lá, esperam o anúncio dar certo, não deu certo, que pena. E agora, o que eu faço, entendeu? Então esse tipo de teste assim, com o anúncio é o que a maioria das pessoas fazem. Por isso, cara, vai lá, testa uma porrada, vai parando, pausa, não sei o que lá, e acabou o dinheiro, mês que vem tem mais. Vamos testar mês que vem, vamos partir da inteligência que a gente colheu nesse mês e vamos pro próximo mês, entendeu? E assim você vai evoluindo. Quem ganha nesse jogo é quem erra mais rápido. Quanto mais rápido você errar, mais casca você vai ganhando para poder entender a lógica da estrutura por completo e começar a realmente ganhar lucro mesmo de verdade para poder conseguir viver de ads, entendeu? Então quem ganha nesse jogo é quem erra mais, e principalmente quem erra mais rápido, e não simplesmente porque o cara que começa já ganhando muita grana, cara, esse cara vai perder tudo logo, porque ele não passou por nenhuma dificuldade, então ele fica acomodado, acertou os trem tudo na cagada. E assim, a primeira vez que ele errar, ele não vai conseguir acertar os erros. Exatamente isso. Então, por isso que quanto mais rápido você errar, melhor. Entendi. Eu só não entendi muito bem os testes que você falou que você fez naquele anúncio que você pegou seus R$300 e transformou em R$1.000. Eu não entendi muito bem os testes que você falou que você fez, para eu entender um pouco, assim, porque você sempre sugere para começar com 300, né? E aí eu já tenho essa grana, por isso que eu tô tentando entender um pouco melhor.
Entendi. Pois é exatamente essa estrutura que eu mostrei para vocês. O que eu fiz? Então vamos lá, eu criei um criativo só, que era o próprio vídeo de vendas do produto. Eu cortei, ele tinha 1 minuto e 15, se eu não me engano, eu cortei ele para poder ficar em 1 minuto, porque na época não dava para poder anunciar mais de 1 minuto, inclusive agora você pode anunciar... Até hoje no Instagram é 1 minuto, no Facebook não, é um tempo. É verdade. Não, de anúncio no Instagram você consegue anunciar agora são 90 segundos, que é 90 segundos é 1 minuto e meio. Então postagem é 1 minuto, mas anúncio você consegue ir 1 minuto e meio. Entendi. Então eu peguei e cortei ele para 1 minuto, que não cabia. E aí, como eu usei a própria headline da página de vendas, que era o produto que eu sabia que, pô, se tá na headline aqui, a headline tá boa, então eu vou testar ela. Então eu peguei esse criativo aqui só e pronto. E aí eu fiz um tanto de conjunto de anúncio. Vou fazer rodinha aqui, como é fácil. Fiz um tanto de conjunto de anúncio, cada um deles com um público diferente. Mesma coisa que você me explicou ontem, né? A mesma coisa, cada um com um público diferente. Então aqui eu tinha Avon, aqui eu tinha Quem Disse Berenice, aqui eu tinha MAC Cosméticos, aqui eu tinha Mary Kay Brasil, aqui eu tinha qual mais que eu testei? Maquiagem, aqui eu tinha dicas de maquiagem, aqui eu tinha... Não, eu não vou lembrar de cabeça todos, mas os que mais deram certo foi esses que eu falei aqui primeiro. Testei todos esses aqui, e aí o que eu ia fazendo? Eu fiz algumas variações, vamos supor, eu tenho aqui o Quem Disse Berenice aqui e o outro Quem Disse Berenice aqui, vamos supor que é o mesmo público esses dois. Só que esse aqui eu testei só Facebook, eu comecei exatamente desse jeito. Aqui eu testei mandando só pro Facebook e aqui eu testei mandando só pro Instagram. Porque na época eu acreditava que dividindo assim dava para poder converter mais e tudo, era o que estava funcionando quando eu fazia anúncio lá para a empresa onde eu trabalhava. Só que o que aconteceu? Como o público de maquiagem é um público muito de imagem, né, visual, então, tipo assim, fazia todo sentido o Instagram dar mais conversão, que foi o que de fato aconteceu. O Facebook foi horrível, logo nas primeiras horas eu vi que o Facebook estava completamente diferente do Instagram, aí eu matei o Facebook e comecei a anunciar todos só para o Instagram. Aí todos aqui, ao invés de ser posicionamento automático, todos eram só Instagram. E aí começou a sair, aí um deu 3 conversões, outro deu 4, aí outro deu 10, outro deu 15, aí outro deu 1, aí esses que ia dando, outros deram 0, aí eu ia matando eles rapidamente. É exatamente isso que eu acabei de falar aqui antes de você fazer a pergunta. Entendeu? Legal. Então, aí eu fui fazendo exatamente isso. Obviamente que eu tive, por eu já ter experiência, isso acabou ajudando, né? Por eu já ter experiência, eu ajudando, cara, nas primeiras horas eu já sabia, pelas métricas que ele tá me entregando aqui, ele não vai funcionar, esse anúncio não vai funcionar, então já mata ele não gastou R$3 direito, eu já matei ele, entendeu? Porque pelo padrão de evolução que eu fui vendo dos outros, aí esses R$3 que eu gastei aqui, aí eu jogava pro que estava convertendo mais. Então se esse aqui estava com R$10 por dia, agora esse aqui vai para 6, entendeu? Então era essa evolução que eu fui fazendo e eu consegui virar esses 300 para 1.000 nos 2 primeiros dias, entendeu? Nossa, obrigado. Isso significa que se você fizer isso aqui vai dar certo? Cara, não. Não adianta. É teste, não vai adiantar nada. Porque eu tive meio que porque, cara, foi luz de Deus mesmo. Que eu falei com Deus, é isso que eu preciso. Se for, tem que ser desse jeito. E de fato foi acontecer. Você até ganhou ingresso, né? Eu até ganhei o ingresso pro Fire. Cara, é uma série de teoria da conspiração que fez eu chegar até onde eu estou aqui hoje. Então, se eu não tivesse feito esse teste, se eu não tivesse ganhado esses R$1.000, provavelmente a gente não estaria conversando aqui nesse momento. Eu ia estar ali na empresa lá, onde é o nosso escritório, eu ia estar lá até hoje, trabalhando, ganhando meu salário e tudo. Então teve esse fator também que foi decisor disso. Mas, cara, essa estrutura eu uso absolutamente todo dia, sempre que eu vou subir produto novo, sempre que eu vou fazer teste novo, essa estrutura que eu uso aqui até hoje e é a que mais funciona para mim. Inclusive, eu aprofundo mais sobre ela lá dentro do acelerador de anúncios também, de uma forma mais completa. Mais alguma dúvida? Provavelmente deve ser, mais pessoas também pensam isso. É bom anunciar a partir de domingo, né? Eu vi um vídeo seu falando. Isso. Você começa a partir de domingo e vai até quinta, porque quinta já é mediana.
Você sabe que é horrível. Uhum. Então eu me lasquei muito, que eu já subi anúncio de sexta, já subi anúncio de sábado. Subir anúncio sexta-feira é a pior coisa da vida, cara. Já subi de sexta. E o que a gente detectou? A gente detectou que entre os alunos isso é uma coisa que acontece muito, porque normalmente é o horário que os alunos têm para poder estudar o curso e aplicar. Então, tipo assim, a galera tá lotada a semana toda e fala, cara, eu vou criar os anúncios agora. Aí o que tem? Sexta de noite, sábado, o dia todo e domingo ali mais ou menos. Aí cria aquela porrada de anúncio de sexta para sábado, e aí arrebenta. E o horário? Você indica, tem alguma. Tipo, se você subir um anúncio 8 horas no domingo. Da noite ou da manhã que você tá falando? Da noite. Muda muita coisa de você subir às 8 da manhã ou tipo, não tem muita coisa, não tem nada? Muda bastante, porque ele funciona da seguinte forma. Vamos supor que a gente vai investir R$50 naquele conjunto de anúncios. Então, é R$50 diário. R$50 diário. Então, o que isso significa? Que se eu criar o anúncio 8 horas da noite, ele vai correr para poder gastar esses R$50 loucamente até dar meia-noite. Entendeu? Então, isso aqui você pode ter um investimento prejudicado por causa disso. Entendeu? Então, sempre quando eu vou criar, por exemplo, os anúncios que eu começo a dar no domingo para poder agendar, eu gosto de agendar eles às 7 horas da manhã. Coloco para agendar ele 7 horas da manhã e aí ele já começa a rodar. O Jeff lá, que foi o cara que eu fiz a live anteontem, vai ser até uma coisa que ele vai testar, ele começa os anúncios dele, os anúncios que ele vai agendar. Isso não significa que a gente tem que criar anúncio só domingo, não, tá, gente? Sim. É quando você vai criar um anúncio para ele começar a semana, né? Ele testou e para ele é melhor criar os anúncios para agendar os anúncios para começar no domingo, 2 horas da tarde. Vai ser o que eu vou testar para esse final de semana agora aqui, para ver se eu vejo diferença entre o 7 da manhã e o começando às 2 horas da tarde. Entendeu? Show? Então é isso, né, meus amores? Eu vou ter que gravar um podcast com a negritude aqui agora às 3 horas. Se tiverem dúvidas, usem a Buse lá do nosso grupo de alunos. Deixa eu tirar aqui para ver todo mundo. Usem a Buse do nosso grupo de alunos. As outras 2 aulas das semanas anteriores já está lá na área de membros. Então quem quiser assistir e revisar já está lá para poder assistir. Essa assim que eu terminar de gravar os coisas aqui, a gente sobe para lá também, para vocês poderem assistir também. Bora tirar a nossa fotinha para fazer inveja nos alunos que